Olá pessoal, chegamos então à última aula da disciplina, aula número 9, tópicos especiais, temas correlatos. Como já disse antes, né, essa última aula então ela é um compilado de diferentes temas, né, relacionados aí, a diferentes tópicos, né, que já foram abordados ao longo da disciplina. Resolvi então condensar esses temas aqui nessa última aula também para tornar uma aula um pouco mais, né, para finalizar com uma aula um pouco mais ilustrativa, né, de alguns temas aí. Em alguns a gente vai aprofundar, tentar entender alguns processos, outros serão simplesmente citados, né? Infelizmente a gente não vai conseguir explicar tudo, né? Justamente por conta, né, da limitação aí de tempo, né, que temos da disciplina, tá? Mas aí fica, né, o convite para quem quiser, né, aprofundar-se em algum dos temas, né? Enfim, então a gente tem uma variedade de temas aí a abordar nessa aula, tá bem? Então vamos lá. Retomando então, vamos, já que essa é a última aula, né? Então o tema de hoje se insere aqui. Essa é uma abordagem que vai estar permeando aí, né, de alguma forma ou de outra, várias dessas caixinhas que vimos aqui ao longo da disciplina. Aproveitando, vamos fazer uma revisão, né, desse diagrama aqui. Agora, hoje, acho que a gente tem condições de entender bem como que ele foi dividido, né? Então, começamos a estudar o clima aqui na escala espacial sideral, né? Ou astral, ou estelar, enfim, essa escala, né, que está relacionada aqui à relação entre o Sol, né, e a Terra, tá? Então a gente começou a estudar a atmosfera em termos da sua constituição, depois em termos da questão da radiação que a Terra emite, tá ok? Vimos aqui na escala global a questão da circulação geral, ou seja, aquela energia que é recebida pela Terra, ela é distribuída, né, pelo globo, né, no processo que é conhecido como transferência meridional de energia, ok? Aquela energia, né, onde tem um superávit de energia na região equatorial da Terra, essa energia é transportada em direção aos polos, então, por meio da circulação oceânica, né, e da movimentação da atmosfera, né? A atmosfera, então, no nível regional, ela tem as principais movimentações aqui relacionadas às massas de ar, né? Vimos a questão das diferentes, né, massas de ar frio e quente, né? A questão, né, da pressão atmosférica, como que é importante, né, a questão da pressão atmosférica, né, os centros de alta e de baixa pressão, respectivamente, né, os anticiclones e os ciclones, né? Então, o ciclone é uma região de baixa pressão, né, e os anticiclones uma região de alta pressão. Vimos, né, que o vento flui das regiões de alta pressão em direção às regiões de baixa pressão, né? Enfim, vários conceitos relacionados aqui, né, a essa escala global e regional. Por fim, vimos que esses fatores de gênese, né, que definem as condições iniciais do clima, eles se combinam com alguns fatores modificadores geográficos, né, como latitude, altitude, relevo, né? Por fim, resultam que nesses fatores que são denominados como elementos do clima, né? Temperatura do ar, umidade do ar, própria pressão atmosférica, os ventos, as precipitações, tá ok? Então vimos aqui nessa grande caixa aqui como que o clima funciona, né? Depois viemos para, né, vimos aqui nas outras aulas a questão, né, de ferramentas de análise ou fontes de dados. Então aqui seria a forma como nós observamos o clima, né, e o tempo também, né? Lembrando que a gente viu nas primeiras aulas lá introdutórias a diferença de tempo e de clima, é uma questão aí de escala, né? Então vimos então análises aqui visuais baseadas em imagem e sensoriamento remoto, né? Seja de satélite ou de radares, principalmente. Vimos também um pouco da previsão do tempo. Vimos, né, em detalhes lá o site do CPTEC INPE, né? E essas ferramentas aqui são utilizadas justamente para poder enxergar, né, a movimentação da atmosfera, né, no nível global e regional. Enquanto que os elementos do clima são medidos por meio de estações climatológicas terrestres, tá ok?
Também vimos um pouco, né, sobre os principais equipamentos utilizados nessas estações aí, as principais, né, variações desses elementos, tá ok? Ao longo, então, já para as últimas aulas aí da disciplina, fomos inserindo o que? Algumas análises, né, de acordo com diferentes escalas temporais, que é essa grande caixinha aqui, tá ok? E fomos vendo lá a questão da análise rítmica, né, um tipo de análise aí relacionada à climatologia dinâmica ou geográfica, né? Na climatologia clássica vimos um pouco da variabilidade climática, né? E encerramos com mudanças climáticas como, né, uma abordagem bastante ampla aí. Para cada uma delas nós vimos que existem, né, as diferentes escalas aí relacionadas, escalas temporais, né? E as fontes de dados aqui são, né, são colocadas de algumas formas aqui as medições diretas, né, quando se estuda o presente, né? Tem a questão dos testemunhos, né, e as reconstruções do clima, né, para um passado bastante distante. E tem as previsões, né, e os modelos e projeções aí utilizados no clima, né, do futuro. Tá ok? Então, resumindo, né, acho que hoje a gente consegue olhar para cá, né, como a gente foi olhando, né, pedacinho por pedacinho, hoje nós temos condições, né, de entender, né, essa forma assim didática de poder ver, né, de encadear melhor os conceitos que foram sendo abordados aqui ao longo da disciplina. Né? Então existe, né, todo o planejamento da disciplina está baseado nesse diagrama, a ordem, né, dos temas, né, e por fim, né, a tópicos especiais, são temas diversos aí, né, que preferi condensar e vai, né, e finalizando com com esses diferentes tópicos, tá ok? Então vamos lá. Revisão das aulas anteriores, tá? A gente viu bastante coisa, né? Eu sempre cito aqui só para a gente ver o quanto que a gente foi vendo, né, ao longo de cada uma dessas aulas. E sempre, né, seguindo uma sequência aí, né, de assuntos, né, de uma forma bem assim, tranquila e encadeada. Ao longo da aula de hoje a gente vai estar retomando uma outra coisinha relacionada a essas aulas, tá? Então, na aula de hoje vamos falar um pouquinho aqui de precipitação e umidade, falar do El Niño, né? Falaremos de diferentes tipos de precipitações, falaremos aqui de poluentes, tá? Falaremos também da camada de ozônio, né? Falaremos aqui em termos de temperatura da ilha de calor urbano, alguns eventos extremos, isso daqui é bastante interessante, né? Os fortes atmosféricos, aí, ciclones, furacões, tufões, né? Aquele ciclone que nós acompanhamos, né, em uma das aulas, inclusive, né, a gente vai falar um pouquinho mais dele aqui, né? Vamos falar de chuvas intensas, chuvas escassas, né, ventos e ondas, a associação, né, como que o clima está relacionado com as diferentes fontes de energia, bastante interessante também. E vamos finalizar aqui com alguns fenômenos ópticos da atmosfera, tá ok? Então vamos lá, falando de El Niño, né? Nós, na aula de mudanças climáticas, citamos, né, o El Niño é uma oscilação oceânica, né? Então existe aqui um índice de oscilação oceânica, né, que mede aqui as diferentes, né, períodos de El Niño, né, alternando-se aqui aos períodos de Laninha. Mas afinal de contas, o que é o El Niño, né? Então vamos enxergar aqui, ele é o que? Uma variação periódica no Oceano Pacífico, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, a América, né? E aqui a Austrália, né? E a Oceania. Então aqui está o Oceano Pacífico, tá? Então é uma variação que ocorre tanto na temperatura quanto na pressão atmosférica, tá ok? Então, em relação à temperatura, temos a fase quente de El Niño, que corresponde a essa imagem aqui, ok? Então a gente vê, ó, essa porção quente aqui da temperatura do oceano, e a Laninha já vai considerar uma região, né, uma fase em que essa região, essa porção está com temperatura do oceano fria, tá ok? E aqui é uma movimentação, né, uma animação, né, de como que o El Niño pode se desenvolver nessa região aqui do Pacífico, tá ok? Então as causas do El Niño estão relacionadas ao enfraquecimento dos ventos alísios. Então a gente viu, né, na aula 2 a questão da célula de Walker, né, que é essa circulação zonal, né, que existe na atmosfera, aqui mais ou menos, né, na altura do Equador, tá ok? E a gente vai ver essa animação aqui para entender, né, como que funciona, né, o El Niño. Então aqui em condições normais, essa situação que temos, uma região
deixa eu habilitar aqui, uma região de alta pressão aqui nessa região e nessa área baixa pressão. O vento flui de alta para baixa, converge aqui na superfície e diverge aqui em cima, né? Então aqui ó, o vento ascendeu, favoreceu a formação de nuvens de precipitação, tá ok? Aqui fecha-se o que? A circulação da célula de Walker, tá? O vento converge aqui em cima, diverge aqui embaixo. Tem um vento costeiro aqui, ó, então a gente tem a América aqui, tá? Que é mais a região do Chile, tá ok? E esse vento costeiro, associado a esses ventos alísios, favorecem o quê? Uma corrente oceânica nessa direção, tá? Essa corrente aqui, ó, por fim, acaba acontecendo o quê? Provoca o processo de que eles denominam de upwelling. A tradução seria... Qual que é a tradução? Agora me fugiu a palavra. Já já eu lembro, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos deixar por inglês aqui, depois eu lembro da palavra. Cadê meu mouse? Sumiu. Aqui. Tá aqui, tá gravando o mouse. Então vamos lá. Nesse processo aqui, as águas profundas frias, elas vão subir. Tá ok? Ah, lembrei da palavra, desculpa. Ressurgência, tá, pessoal? É o nome da palavra em português. Então, essas águas frias profundas acontecem, né? Elas são, de alguma forma, né? De alguma forma, elas são levadas aqui para a superfície, né? Nessa região, então, vai ter uma quantidade de água fria e nessa região aqui uma quantidade, né? Uma porção, uma grande área de água quente. Tá ok? Isso nas condições normais, tá, pessoal? Quando em condições de El Niño, o que que vai acontecer? Vamos acompanhar aqui a animação. Então vai acontecer o quê? Vai ter uma mudança no padrão da pressão, tá? Então ele vai colocar aqui as áreas de pressão, ó. O que que vai fazer essa movimentação dessa massa de água quente nessa direção? Né? O enfraquecimento dos ventos alísios, ocorre uma inversão, né, das áreas de pressão. Então agora aqui tem uma área de pressão alta e uma área de pressão baixa, tá ok? O vento ele vai estar fluindo nesse sentido, tá? Então aquela água quente, ela vai estar se deslocando para essa região aqui, tá ok? Então não vai estar favorecendo aqui a ressurgência. Então a água, né, as águas frias profundas, elas simplesmente ficam estagnadas lá na profundidade. Elas não vão ressurgir, ou seja, elas não viram à tona aqui, né, à superfície. E vai ocorrer uma maior concentração de precipitação nessa região aqui. Tá ok? Enquanto que nas condições de laninha, o que que vai acontecer? Vai aumentar, né, o gradiente, né, de pressão entre essas duas áreas aqui, vai intensificar os ventos alísios, né, e consequentemente vai fortalecer o processo aqui de ressurgência. Tá? Então maior quantidade, maior volume de água fria vai vir à superfície. Então essa área toda aqui, ó, vejam aqui que ela vai aumentar. Tá? Então essa área toda aqui ela vai se deslocar para cá, trazendo, né, um maior volume de água fria para essa região aqui. Tá ok? Bom, então vamos para animações. Primeiro falar um pouquinho de classificação. Então o El Niño, ele tem algumas classificações, né, conforme a área que ele vai adotando, né, se ele cresce na região El Niño 1, nessa região 1 mais 2 aqui é um El Niño mais fraco. Aí tem o El Niño 3, quando pega essa região ele já é mediano. Quando ele avança para essa região 3, 4 é um El Niño bem forte. E quando ele vai para essa região do El Niño 4 é um El Niño muito forte. Tá? Então aqui tem uma imagem, né, de um El Niño. Né? Vejam que ele está mais ou menos pegando aqui o El Niño 3.4, provavelmente. Tá vendo? Então ele é um ninho considerado aí já forte. E aqui é um ninho também que está se deslocando um pouquinho mais para a esquerda. Tá? E existem índices que eles utilizam, né? Diversos índices, tá, pessoal? Né? Mas o comportamento geral que ele vai mostrar é isso daqui, ó, fases quentes de El Niño intercaladas com as fases frias de Laninha. Tá? Aqui também, de novo, um novo tipo de classificação, né? Colocando justamente alguns El Niños que se concentram nessa porção mais aqui próxima ao continente americano, enquanto que alguns outros tipos de El Niño se deslocam mais para essa região aqui próxima à Oceania.
ok? Então, algumas animações só para a gente poder... Opa! Tem que clicar aqui. Né? Aqui eles comparam dois El Ninhos, um de 97, tá? E um de 2015, né? Que teve... São dois grandes fortes El Ninhos, então a gente vê a evolução de cada um aqui, né? Vejam como que ele vai, ó, crescendo para cá, tá? Então aqui ele se desenvolveu bastante, ok? E nessa animação aqui a gente vai ver bem também, ó, uma pequena fase de laninha e depois, ó, um El Ninho crescendo, tá ok? Então é uma oscilação, aí depois, ó, uma fase de laninha e ele vai oscilando, né? Tá ok? Os efeitos globais, o El Niño traz efeitos globais para várias regiões do planeta, tá, pessoal? Então, e a Laninha também, a gente não precisa saber em detalhes isso daqui, tá? Mas pelo menos para o Brasil a gente pode, né, em termos gerais, chegar, né, que o El Niño vai causar então um clima quente e seco na região mais ao norte, né, e nordeste do Brasil, e na região aqui sul e sudeste ele vai ser mais quente e chuvoso, tá ok? Esse é o principal efeito do El Niño no Brasil, tá? Já a Laninha ela vai trazer mais chuva para a região norte e nordeste e significa, né, um tempo mais frio e seco na região sul do Brasil. Tá ok? Isso em termos gerais, que também vai depender da época do ano em que eles ocorrem, tá? Se é no inverno ou se é verão, tá? Mas vamos colocar dessa forma genericamente aqui, tá? Mais informações a gente pode pegar no site aqui do INPE, tá, pessoal? Tem bastante coisa interessante lá, tá? Previsões, né? Se vai vir El Niño ou Laninha, tá? Tem essas explicações mais detalhadas. Então vamos falar agora de alguns tipos de precipitações. Já conhecemos, claro, chuva, né? Chuvisco e garoa, o orvalho, né? Não traz muito problema. Já a geada a gente já considera, né, perante a situação, algo que pode, né, trazer danos a diferentes, né, vegetações e agriculturas. Neve e nevasca, no caso do Brasil, né, ou pequenas porções aí que nevam, né, ao longo mais para a região sul do Brasil, mas em outros países isso pode se tornar um problema sério, né? Granizo, isso ocorre sim no Brasil, tá? Pode chegar, né, numa quantidade grande de granizo e granizos enormes. E também, né, tem a questão do nevoeiro, névoa, neblina, bruma, né? Cada um, né, trazendo mais ou menos esse aspecto geral aqui que essa foto está mostrando. Ao longo então dessa aula de hoje eu vou só citar esses links, tá ok? Eles vão servir de tarefa e para vocês assistirem posteriormente, tá? Então vocês podem clicar no link que vai ter aí no site, tá? Esse primeiro vídeo vai falar então de geada branca e geada negra, tá ok? Então esse site esse vídeo foi tirado então do Clima Tempo, tá ok? Então o primeiro vídeo dessa aula a gente vai ter vários outros aí ao longo, tá? O segundo aqui falando então como que se forma a neve, tá ok? Clicar também no link aí para assistir posteriormente, tá ok? Como se forma o granizo, aí um terceiro vídeo, né, já relacionado ao que a gente falou lá. Esses vídeos são bastante didáticos, né? Eles costumam ser vídeos pequenos, aí de 3, 4 minutos, né? Como a névoa e o nevoeiro se formam também, outro vídeo bem interessante, tá? Para a gente entender a diferença, né, entre os diferentes, né, tipos, né, de condensações e precipitações que ocorrem na atmosfera. O site aqui do nevoeiro nós já vimos na aula lá de satélite, mas estou indicando de novo aqui, tá, pessoal? O link, tá? Bem interessante para poder acompanhar. E agora vamos entrar aqui na parte de poluentes e gases na atmosfera, tá? Por exemplo, o smog, né, um tipo de poluição aí, né, essa palavra veio de smoke, que é fumaça, e fog, que é nevoeiro, ou névoa, né. Então, é um tipo de poluição em que tem uma fumaça associada a uma névoa, né. Então, é uma poluição bem aqui na região, né, próxima à superfície da Terra. Traz mais ou menos, né, esse tipo de imagem aqui, né.
associado aí à questão da inversão térmica também, em algumas situações, tá? Então, essa poluição ela fica retida, né, nessa porção mais próxima aqui à superfície. Inversão térmica também aí é um outro processo, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui. Esses temas aqui, pessoal, fazem parte aí da disciplina de poluição atmosférica, tá? Mas está relacionado com as questões do tempo e do clima, né? Então é só para a gente, né, citar aí, né, alguns problemas, né, que os centros urbanos enfrentam, né, estão relacionados com, né, com as condições da atmosfera, tá ok? Chuva ácida aí também, um problema foi muito grande no passado, mas ainda hoje, né, em alguns pontos ocorrem, né, casos como esse. Queimadas e incêndios florestais, tá? Também, né, vai trazer aí problemas associados à poluição e emissões, né, diferentes gases na atmosfera, fuligem, né, fumaça em geral. E aqui dois sites, né, mostrando aqui a questão dos focos de calor, né, e que eles estão, né, esses focos aqui estão relacionados com uma condição né, do clima, né? Então são essas maiores concentrações de focos de calor, né, que são indicadores de queimadas e incêndios, eles estão justamente nessa grande porção aqui, onde está muitos dias sem chover. Então a vegetação está seca e propícia à queima, tá? Claro que mais de 99% desses focos aqui são de origem antrópica, tá? Então, o ser humano que vai lá e taca fogo, tá ok? Então, existe uma contribuição aí humana muito forte nesse problema, tá? Então, um videozinho aqui falando de inversão térmica, tá ok? Mas aí fica ali também como tarefa, né? Para assistir depois. Aqui só vou mostrar um vídeo, né, mostrando um pouco, né, como que as queimadas, né, emitem diferentes, né, e como que essa poluição associada à queimada, ela é depois diluída, né, por toda a movimentação da atmosfera. Opa, tô clicando tudo errado aqui hoje. Então vamos lá. Vejam aqui, ó, essas regiões aqui, ó, então ele coloca como fumaça, mas tem outros, né, outras partículas, né, associadas aqui também. Está colocando poeira aqui da região do deserto, né? Do Saara, sulfatos nessa região e aqui sal marinho. Vamos dar um zoom aqui só para melhorar um pouquinho a resolução. Eu não sei se eu consigo dar... não dá, vai ter que ser assim mesmo, pessoal. Então aqui tem toda a movimentação, né, dos poluentes associados a esses focos de calor. Vou colocar nesse vídeo aqui, ele está um pouquinho melhor a resolução. Tá vendo esses pontinhos em vermelho aqui? Esses pontinhos vermelhos são focos de calor, tá? Então são fontes emissoras de, ó, poluentes. Vejam aqui, ó. Conforme as frentes vão passando, ó, os poluentes vão sendo, né, de alguma forma, aqui já é poeira, né, do deserto do Saara, tá ok? Então aqui se ele coloca para África, alguns pontos também aqui de focos de calor na Austrália, que são sais marinhos, e na África também tem alguns pontos aqui, ó, emitindo, ó, poluição associada a essas queimadas, tá ok? Bom, vídeo completo depois vocês podem acessar nesse endereço aqui, tá? Ou se quiser entrar, puxa na apresentação e assiste aqui, tá? Então, a poluição atmosférica, as plumas, né, estão relacionadas com a dispersão atmosférica, ok? Então, as plumas são diferentes tipos, né? De acordo com os diferentes perfis aqui, né? De térmico da atmosfera, conforme a altitude, tá ok? Situações de instabilidade, de estabilidade atmosférica, a gente viu um pouquinho aí nas aulas, né? E tem os nomes correspondentes aqui, os diferentes tipos de plumas, né? Então, a questão da estabilidade ou instabilidade está relacionado com a mistura vertical, tá ok? Então, num ar instável, vejam aqui a situação, existe uma tendência de alta, né, dispersão atmosférica. O ar ele vai estar se movimentando verticalmente, então ele está se diluindo mais facilmente. No caso de uma inversão, ó, o ar, essa emissão aqui simplesmente ela fica, né, o ar ele não tem tendência de ascender, então ele vai ficar estagnado nessa porção aqui, tá? E os ventos que a gente viu estão relacionados à mistura horizontal, né?
para onde que né, essa emissão vai estar se deslocando, né, horizontalmente aqui na atmosfera, tá ok? Então existem aí, né, diferentes modelagens, essa é uma das mais simples, né, modelagens de plumas, né, essa aqui é uma modelagem de pluma gaussiana, considera aí os diferentes eixos, vários fatores, né, essa fórmula aqui, as explicações aqui, mas um fator, né, que é considerado a questão da velocidade do vento, né, e a gente viu a questão do vento, né, em clima, então é importante saber, entender, né, um pouquinho da questão dos ventos, justamente para aplicar nesses casos aí, né, que justamente aqui a gente vê isso daqui na disciplina de poluição atmosférica, tá ok? Então, monitoramento de plumas e poluentes no Brasil, existe o site aqui do INPE, tá, para vocês acessarem depois, né, diferentes poluentes, tá, diferentes situações, concentrações. E também, alguns casos, eu cito esse aqui, a questão da pluma radioativa, né? Lá do acidente que teve de Fukushima em 2011, né? Então, houve uma emissão, né? Um vazamento, né? Do acidente, né? E essa pluma ela foi se deslocando conforme as movimentações da atmosfera, né? E vamos colocar um videozinho aqui, né? Teve ó, o vazamento aqui, né? Vocês vejam que essa pluma ela vai se deslocando conforme a movimentação da atmosfera, tá ok? Camada de ozônio, não vamos entrar muito em detalhes, mas vamos só nos habituar com alguns termos, tá? Substâncias que destroem a camada de ozônio tem essa sigla, SDOs. Tem diferentes gases aí, né? Os CFCs, HCFCs, halons, brometo de metila, tá? E cada um possui um potencial de destruição de ozônio, equivalente àquele potencial de aquecimento global que vimos na aula anterior, tá ok? Então, cada um aqui tem uma força de destruição do ozônio, tá ok? O Protocolo de Montreal, né, foi um protocolo assinado aí por diversos países, né, no sentido de reduzir, né, o consumo e o uso dessas substâncias aqui, essas SDOs, tá? Então, aqui o índice de ultravioleta, tá ok? Existe aqui, então, né, maior concentração aqui na região equatorial, né, e tropical. E no site aqui do INPE também tem, né, a parte de monitoramento, que fala aqui a quantidade de ozônio, o índice de ultravioleta, né, e aqui inclusive tem algumas previsões. Tá? E só destacando essa imagem aqui, o que é esse buraco na camada de ozônio? Na verdade, o buraco é uma forma assim, né, vamos falar mais popular de dizer o quê? Que justamente nessa região aqui, a concentração de ozônio ela é mais baixa do que no restante do globo, tá? Então vejam que esses tons de azul e roxo estão aqui, ó, a concentração na unidades Dobson, né, de 100 a 200, tá? Enquanto que nessas regiões aqui vai ter de 300 a 400. Aqui também tem uma questão de temperatura, tá, pessoal? Esse buraco, na verdade, ele corre também naturalmente. O problema das SDOs é que, né, em princípio, acredita-se que elas contribuam com o aumento, né, desse buraco, ou seja, contribuam com a redução da concentração de ozônio nessa região, tá ok? Existem controvérsias também nesse tema aqui, mas a gente não vai conseguir abordar nessa disciplina, tá ok? Quem tiver interesse, isso daí consegue depois buscar na internet, tá ok? Então, em termos de temperatura, temos aí, né, uma questão associada à ilha de calor urbano, né? Qual que é o conceito, né? Basicamente, né, as regiões aqui mais densamente urbanizadas, elas são mais quentes, né? Vejam a temperatura, tanto durante o dia quanto durante a noite, elas são mais quentes que em relação ao seu entorno, tá? Então, os centros urbanos aqui, né, costumam apresentar temperaturas maiores do que o seu entorno, que, né, com características mais rurais, tá ok? Com mais vegetação, enfim, menos edificações e asfalto, né? Então aqui na imagem de São Paulo, tá ok? O que mostra aqui toda a mancha urbana nessa região aqui em vermelho, tá ok? E já nessa região aqui, ó, a gente tem uma região já com mais vegetação. Aqui é a correspondente, né, distribuição da temperatura, né, aparente da superfície. Então a região mais densamente, né, urbanizada, ela possui maiores temperaturas. Regiões com maior quantidade de vegetação já apresenta temperaturas inferiores.
mesma, o mesmo comportamento a gente observa aqui no Rio de Janeiro. Tá, ok? Regiões mais urbanas, né, costumam apresentar maiores temperaturas em relação a regiões que possuem maior quantidade de vegetação. Então, as causas da ilha de calor urbana, né? A vegetação reduzida em regiões urbanas, o que vai causar? O aumento da impermeabilização. Então, vejam aqui, ó, numa situação natural, de tudo que chove, 10% vira escoamento superficial, tá? 25% vai infiltrar, né? Aqui que eles chamam de infiltração profunda, 25% vai ter essa infiltração superficial e 40% evapotranspira. Quando muda a questão da cobertura e uso do solo, né, no caso aqui preocupação de uma cidade ou urbanização, né, vejam que diminui a quantidade de água infiltrada e aumenta o escoamento superficial. Tá? Então você aumentou a impermeabilização, a disponibilidade hídrica também diminui, então a água que era para ficar retida aqui no solo, ela simplesmente vai embora, né? Vai causar talvez outros problemas aqui, né? De enchentes e alagamentos, né? Enfim, associados à drenagem urbana, né? E também a questão da urbanização diminui o resfriamento natural, né? Que seria provocado aqui pela presença das vegetações, né? Das árvores principalmente. Elas que, né, proporcionam aí sombra, né? E aumentam a questão da retenção da umidade por justamente, né? Terem maior evapotranspiração e conseguirem acessar essa porção d'água que está aqui no solo. Outra questão, outra característica, né, as propriedades dos materiais urbanos, né, aumenta a absorção da energia solar, justamente, né, a questão dos asfaltos e aí do cimento e do concreto, né, das edificações, e consequentemente, né, ele absorve mais energia e irradia mais calor, tá ok? Então por isso que provoca aí as ilhas de calor urbano. Problemas, né, decorrentes dessas ilhas, né, estão associados aí ao desconforto térmico, né, em algumas situações, né, prejudicando a questão do rendimento humano nos diferentes tipos de atividades aí do cotidiano, e a questão também do consumo de energia em situações em que, né, as pessoas conseguem, né, e têm acesso aí a ar condicionado, seja nos edifícios ou nos veículos. Então, consumo de energia também, né, e de recursos ambientais. Soluções, né, vou citar algumas aqui, a questão, né, da arborização urbana, né, a questão do paisagismo, né, importante nas cidades, né. Questão também algumas tecnologias de telhado verde, tá ok? Outras aqui é de pintar o telhado, né, aumentar a quantidade de aumentar o albedo aqui, né, da superfície, né, para tentar refletir, né, parte da radiação solar. Ou até mesmo utilizar alguns tipos de telha, por exemplo, essas aqui são feitas, né, de resíduos de Tetra Pak, né, que tem um comportamento térmico, né, mais favorável em relação às telhas convencionais, né, de fibrocimento, tá? E algumas dessas telhas aqui, inclusive, recebem uma camada de alumínio, tá ok? Então ela reflete ainda mais, né, a radiação solar incidente, tá ok? E reduzindo consequentemente a temperatura no interior dessas edificações. Tá? Então aqui um videozinho falando de sensação térmica, né, relacionada a essa questão aí da temperatura. Vamos falar agora de eventos extremos, né, iniciando aqui pelos vórtices atmosféricos, tanto os ciclones, furacões e tufões, né, entrando com esse caso aqui recente, né, que ficou conhecido como então o furacão de Katrina nos Estados Unidos, 2005, né? Vejam o tamanho, né, do que aconteceu aqui esse furacão, tá? E os impactos que ele trouxe, né? Devastou realmente, né, grandes partes, né, de cidades, alagou, né, várias regiões aqui da cidade, né, me esqueci o nome. Bom, depois eu lembro. Então aqui vejam a distribuição dos furacões, né? Onde que tem maior concentração, né? Aqui na região da Ásia já, né? Aqui os Estados Unidos também é uma região que tem bastante, né?
Aqui a gente vai ter, ó, vamos voltar nesse slide, aqui tem só um aqui, tá vendo? Foi justamente um dos primeiros ficou registrado, né, na história recente, né? O primeiro que teve aqui nessa região do Atlântico Sul, que foi o Catarina, né, em 2004, tá ok? Foi o que aconteceu próximo do que aconteceu naquela aula que a gente viu de monitoramento por satélite, tá? Então, nessa região aqui são onde os ciclones tropicais são formados, tá? Então, na região aqui tropical. E fora disso tem os ciclones extratropicais, tá? Então, é um pouquinho acima dessa área aqui. Aqui mais um vídeo falando da diferença entre furacão, tufão e ciclone tropical, para vocês consultarem depois, tá ok? Outro vídeo também falando então especificamente dos ciclones extratropicais no Brasil, né? Também bem interessante, complementando o vídeo anterior. Tornados, né? É outro tipo de vórtice atmosférico aí que ocorrem nas regiões continentais, tá ok? Veja, maior concentração aqui nos Estados Unidos, Europa, parte da Austrália, alguma porção aqui da Ásia, bem no sul da África e bem aqui na região da Argentina e sul do Brasil. Tá? Aqui é um outro gráfico, né, mostrando aqui também que tem alguma coisinha aqui próximo ao Brasil. Aqui já vai ser de acordo com as diferentes classificações, né, dos furacões na região da Europa e Estados Unidos, né, a região que mais, né, em termos também de classificações, né, diferentes colorações, diferentes tipos, né, de tornados. Então, os Estados Unidos é uma região que realmente tem muito tornado, né? Inclusive é tema de diversos filmes, né? Aqui fala um pouco da formação dos tornados, tá? Então, entrando aqui, diferença de furacão, tornado e tromba d'água. Então, basicamente, né, o que diferencia eles é a área de abrangência, duração, velocidade, intensidade e origem. Vamos lá. Furacão, ele tem uma abrangência grande, né? Ó, chega a ter 400 quilômetros, né? Toda essa área aqui, tá? Enquanto que o tornado ou a tromba d'água chega a ter no máximo aí 2 quilômetros, tá? A duração desse tipo de fenômeno, por ele ser maior, ele dura de dias até semanas. Já desses eventos aqui, eles ocorrem, né? Duram de 10 até 1 hora, tá? A velocidade desses, né, furacões chegam até 120 km por hora, enquanto que a velocidade do tornado e da tromba d'água chega até 500 km por hora. Tá? Então vejam que a velocidade, né, aqui do furacão o torna assim destrutivo, mas o tornado ou a tromba d'água, ele, né, é um evento menor, mais rápido, mas muito, muito mais potente, né? As velocidades são altíssimas, né? Próximo aqui, né, do tornado ou da tromba d'água. Tá? Então eles são realmente muito destrutivos, né? Ele tem um poder muito concentrado. E a origem aqui do furacão é no oceano, do tornado vai ser no continente, e é isso que o diferencia da tromba d'água, tá? Que ocorre aqui no oceano. Então eles têm mais ou menos o mesmo aspecto aqui, né? Tem esse formato, né, de um funil, né? E que vai tendo seu comportamento de um vórtice, né? Que vai girando, né, conforme ele vai se deslocando. Vamos falar um pouquinho de microexplosões, né? Esse ano recentemente teve algo próximo aqui, né? Na região de Campinas. Então, microexplosão é uma tempestade com forte corrente descendente ao solo, tá? Então, aqui um primeiro diagrama mostrando, né, que o ar simplesmente ele desce muito rapidamente aqui, se espalha, né, nessas direções. Vamos dar o zoom aqui para a gente poder enxergar melhor, né? Então, esse diagrama aqui primeiro, didático. Esse outro aqui também dá para ter uma noção, né, de como que o ar ele desce subitamente e se espalha, né, em diferentes direções, tá ok? Então ele traz destruição no local por conta desse impacto, né, que é muito forte. Que, né, por isso que a microexplosão parece uma explosão de ar, né, que se espalha em todas as direções em alta velocidade. Então, ó, junho desse ano foi quando teve esse evento aqui em Campinas, destelhando várias casas, né?
Diferença com o tornado. O tornado ele deixa o local mais desordenado, né? Existe um funil que atinge o solo em um ponto concentrado, conforme a gente viu a foto anterior. E a microexplosão atinge o solo em uma única direção. Então a gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui, né, de uma microexplosão que aconteceu lá no Arizona, nos Estados Unidos, associada a essa tempestade aqui, ó. Lá ele dá um zoom. Vejam como o ar de repente, né? Ele vai dar uma... Ó, fiquem de olho, ele vai dar um zoom aqui, ó. Vejam como o ar está descendo, ó. De repente ele se espalha, tá? Ó, ele está vindo aqui, ó. Ó, formando isso daqui. E de repente ele se espalha para todas as direções. Tá ok? Mais ou menos isso aqui que acontece. E aqui é uma imagem de um evento real. Tá ok? Então, existem diversos tipos, né? Vendavais, temporais, tempestades e raios, né? Cada um trazem diferentes tipos, né, de problemas e transtornos, né? A gente vê muito isso na época de verão, né, associado às chuvas fortes. Já falamos, né, mas deixando aqui de novo o link, né, do INPE, né, que fala de tempestade especificamente, né, o que está intensificando, desintensificando. E aqui fala, né, dos raios, né, nesse outro link aqui. Então, os raios, né, o Brasil, né, esse aqui é um primeiro gráfico, esse é um segundo, que mostra que o Brasil é considerado o lugar do mundo onde mais recebe, né, raios, né, maior concentração e quantidade de raios no globo, tá? Então, vejam aqui, comparado também, né, ele fica muito próximo do que acontece aqui nessa região da África, tá? Então, alta concentração de raios nessa região e justamente aqui nessa região onde ocorrem as frentes, né? Então, as massas de ar polar vêm para essa região e as frentes trazem chuvas intensas nessa região. Como se formam os raios, tá? Tem esse videozinho para vocês consultarem depois, tá? Fica também como tarefa. Vamos falar um pouquinho, né, dos problemas aí relacionados às chuvas, né? O primeiro deles é a questão da enchente ou cheia, tá? Então, existe um leito menor do rio aqui e um leito maior. Tá? A enchente simplesmente é quando chove, né, o escoamento d'água, né, vai encher aqui, aumentar a vazão do rio e vai ter né, o rio ele vai encher, né? Então ele fala aqui, ó, elevação do nível d'água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém sem extravasar, tá ok? Claro que a enchente ou cheia ela pode depender, né, se já tiver identificação edificações nessa região já pode trazer transtornos, tá? Já a inundação é um outro, né, um nível, tá? Realmente ele vai ser, ó, um transbordamento das águas de um curso d'água atingindo a planície de inundação ou a área de várzea. Então ele vai, né, é quando realmente o nível d'água ultrapassa o leito maior e vai pegar todo o leito de inundação. Daí realmente, né, pode trazer transtornos maiores ainda. O alagamento, então, é um acúmulo, né, momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no sistema de drenagem, tá? Então tem essa imagem aqui, essa outra aqui, né? Essa já em zonas mais, né, não tão urbanizadas, né? Mas aqui típicas, né, de uma cidade grande. E a enxurrada, né, esse escoamento superficial concentrado com alta energia de transporte, tá? Então carregando inclusive carros, tá? Às vezes, né, o rio, né, ele vai encher em algum lugar, ele vai alagar e essa água vai, né, jorrando e criando essa enxurrada aqui. Às vezes, lógico, ele vai concentrando em outros pontos aqui também, tá ok? Secas, né? Então aqui, desertos do mundo, maior concentração nessa região aqui do Saara, né? Aqui também nessa região aqui do Oriente Médio, né, parte aqui da Ásia. Região aqui, né, do Chile, o Brasil tem, né, uma porçãozinha aqui relacionada à Caatinga, né, os Estados Unidos também tem aqui, né, uma grande porção de deserto, e a Austrália também, e o sul da África, tá? Essas, né, a questão desses grandes desertos estão relacionados com essas áreas de alta pressão, né? Lembram lá que a gente viu que a alta pressão não favorece a formação de nuvens, né, e consequentemente de chuvas,
né? Porque o ar, numa região de alta pressão, o ar ele está no sentido descendente, né? Descendendo, não há formação de nuvem. Então, nessas regiões aqui, onde existe maior concentração dessas grandes porções, né, de alta pressão, são as regiões onde, né, acabam, né, ocorrendo esses maiores desertos do mundo, tá? Então, três sites aqui como referência, né, para quem quiser, né, tem acesso do monitoramento, né, dias de sem chover, né, tanto aqui para o Brasil, tá? E aqui um site especificamente para a região Nordeste, que é a mais crítica aí. A questão do clima, né, possui uma interface aí com as questões marinhas, né, e oceânicas, né? Então, as ondas são causadas pelos ventos, né? E os ventos, por sua vez, né, a gente viu que são movidos, né, pelas diferenças de pressão atmosférica. E os oceanos, né, são um componente aí que a gente não entrou em detalhe aqui, né? A gente está estudando os oceanos, mas eles contribuem com a transferência, né, meridional de energia. Eles contribuem, né, com a movimentação, né, o transporte de energia, né, na região de superávit, ali região equatorial, né? E essa energia ela é transportada em direção aos polos, tá? Então aqui só colocando esse site, né, que fala do monitoramento das ondas, né, para as diferentes cidades brasileiras e fala um pouco aqui, né, do tamanho das ondas, né, a direção dos ventos, né, e das ondas também. Tábuas de marés, tá, pessoal? Também às vezes é importante em algumas situações aí, tá? Dependendo da aplicação. Às vezes você vai viajar, por exemplo, para o Nordeste e vai visitar uma região lá que tem corais, né? Às vezes é importante saber qual o dia, né, que você vai ter uma maré suficiente, né, para permitir um passeio legal lá no mar que você consiga visualizar os corais com, né, com boa visibilidade. Isso também está relacionado com, né, as fases da Lua, tá ok? Então aqui tem um site que dá essas informações aí, tá bom? Então outro site da Marinha também, quem quiser, uma outra fonte para consultar. Ondas, né, estão relacionadas aí que eles chamam também de swell, ou marulho ou marola, tá? Que é uma ondulação oceânica um pouquinho mais forte, né? Ela é causada então por conta da presença de um ciclone na região aqui sul e sudeste do Brasil, ou por conta mesmo da zona de convergência intertropical mais aqui na região nordeste do Brasil, tá? Para quem pratica aí o surf, né? O swell são boas condições para a prática do esporte, né? O swell, né, a diferenciação aqui entre a onda e um swell, que o swell demora um pouquinho mais para surgir, né? Mas ela tem uma onda mais favorável à prática aí de surf. Já a ressaca, né, essas fotos típicas aqui, né, elas são o quê? Provocadas então por uma ventania também, né, associada aqui a um ciclone forte, a um sistema frontal, e que provoca o aumento, né, bastante aí elevado de ondas, tanto em tamanho quanto em força. Consequentemente, essas ondas vão fazer o que? Elas vão avançar sobre essa faixa de areia aqui, né? E eventualmente vai estar avançando, inclusive aqui está inundando, né, parte aqui da orla, tá? Então, mais um videozinho falando aqui da formação do swell e da ressaca, tá? Então, acessem depois, faz parte da tarefa de vocês. Item já falando aqui da geração de energia, tá, pessoal? A relação que tem com o clima. Por exemplo, aqui geração de energia maremotriz, né, das marés. Aqui tem um potencial, né, distribuído ao longo do globo, né? Então aqui quanto mais vermelhinho, mais são regiões mais favoráveis, né? Então regiões que, ó, aqui tem bastante. Já a região aqui da costa brasileira não tem muita região favorável, tá ok? Mas a gente vai ver que ainda assim, né, ó, dando um zoom, o Brasil tem um pontinho aqui nessa região da ilha de Marajó, tá? Que é aqui, tá? Que ele fala o seguinte, ó, são regiões que tem que ter mais ou menos, né, uma diferença de onda de mais ou menos 5 metros, tá? Entre as marés, para poder permitir, né, a geração, né, viável dessa fonte de energia, tá? Então, nessa região aqui da ilha de Marajó, ó, existem, né, amplitude de maré que passa aí de 5 metros,
tá ok? Então essa região aqui é onde é possível obter, né, explorar esse tipo de energia, tá ok? Energia eólica também, né? Está relacionado justamente com ventos, né? Então isso daqui é algo que a gente, né, estudou um pouco aí ao longo da disciplina, né? Nesse mapa anterior fala que ó, o potencial de geração de energia eólica está associado ao quê? Justamente com a velocidade do vento, tá? Então vejam essa região onde possui maior, né, concentração de áreas aqui de elevadas, né, ventanias, tá ok? E justamente, ó, nessa porção onde tem ventos fortes, coincide com essa região onde possui maior radiação solar. Então a gente viu lá, né? Uma coisa está conectada à outra. Radiação solar favorece, né, a questão, né, tem mais energia, né, e as diferentes vai criar diferenças de pressão, e essas diferenças de pressão, por sua vez, né, provocam os ventos, tá? Então essa relação aí entre radiação, pressão e ventos. Energia solar também, né, está relacionada com a questão com a cobertura das nuvens, né? Então aqui é a região do Brasil, né, destaque aqui para o globo, né? Então quanto mais vermelho, menos nuvens, tá? Não, ao contrário. Quanto mais vermelho, maior nebulosidade. Quanto mais para o tom de azul e verde, menor nebulosidade. Tá? Então aqui são regiões onde costuma ter, né, todas aquelas movimentações das animações que a gente já viu lá. Né? Regiões de várias frentes, né, que vão se formando nessa região aqui. Aqui é a zona de convergência intertropical. Né? Vejam o deserto do Saara. Ele quase não tem cobertura de nuvem, né? Ele não tem nada, nada, nada aqui. Então, no Brasil, radiação solar total, essa é a região com maior, né, porção aí de baixa nebulosidade. Aqui não tem por conta do que? Da Amazônia, né? Praticamente o ano inteiro chove, então praticamente o ano inteiro tem nuvem, tá? Aqui também costuma ter nuvem associada às frentes, né? E o potencial de geração de energia solar está justamente associado às regiões onde possui maior incidência de insolação. Energia hidráulica, né, que é a nossa principal fonte de energia aqui no Brasil. Né? O Brasil, inclusive, que possui o maior potencial do mundo. Né? Então tem aqui o potencial hidroelétrico do Brasil. Vejam a região da Amazônia aqui, né? Aqui já o Sudeste já está mais ou menos saturado, né? E aqui, ó, a região amazônica possui um alto potencial. E esse alto potencial está relacionado ao que? À vazão anual dos rios, né? Então vejam aqui, ó, quanto mais escuro, maiores as vazões dos rios. Então aqui, né, do rio Amazonas e a bacia dele, está relacionado com esse maior potencial aqui. Aqui a bacia do Prata também, né? Também possui alta vazão e, consequentemente, um alto potencial. Tá ok? Que por sua vez, né, a vazão dos rios, né, o escoamento, né, está associado ao quê? Quantidade de chuva. Aqui tem grandes rios porque justamente chove bastante. Essa região aqui, né, do sul e sudeste aqui também, né, lógico, menos em relação à Amazônia, mas ainda assim tem uma quantidade, né, boa de chuva aqui. Vejam o Nordeste, quase não tem, né, muita vazão de rios, então justamente porque chove menos lá. Energia de biomassa aí, né? Então, potencial de energia de biomassa, diferentes fontes, né? Bagaço da cana-de-açúcar, biogás, carvão vegetal, casca de arroz, resíduo de madeira. Essa região aqui, né, que possui a maior concentração desse potencial, coincide justamente a região onde tem mais radiação, favorecendo, né, os crescimentos das diferentes culturas, né? E também com a precipitação nessa região aqui. Tá? Então, justamente essa região aqui, ó, de sul, sudeste, né, parte aqui da Bahia, é a região que tem uma boa quantidade de chuva e radiação solar. Tá? E claro, no Nordeste, né, em algumas situações também utiliza-se de irrigação, né, artificial para compensar essa deficiência hídrica. Tá? Energia de combustíveis fósseis, né? Então tem aqui o ciclo, né, da formação do petróleo, né, e do gás natural. A radiação solar, então, ela vai ser, né, absorvida pelos vegetais, né, por meio da fotossíntese. Essa matéria orgânica eventualmente vai morrendo, vai se depositando, né, no fundo aí
de oceanos e lagos, né? Os sedimentos vão cobrindo, né, essa porção aqui de matéria orgânica, que depois, né, de submetidos a alta pressão e temperatura, vão, né, formando aqui tanto o petróleo, carvão ou gás natural. E lógico, depois de milhares e milhões de anos, né, desse processo ocorrendo aí nas camadas aí profundas, né, das rochas, é feita a extração, né, desses recursos aí, que posteriormente são utilizados como uma fonte, né, de combustível e de energia. Tá, ok? Então vamos dizer, né, que poderíamos falar que o petróleo, esses combustíveis fósseis, é como se eles fossem baterias solares, né? De alguma forma ele está armazenando energia lá, né? Que foi acumulado então por meio da fotossíntese, e que posteriormente a gente vai lá e retira, né, esse combustível e depois utiliza aí para geração de energia, e que consequentemente tem esse viés aí de geração de gases de efeito estufa relacionados às mudanças climáticas que a gente viu na aula anterior. Então a gente vai falar um pouco aqui de alguns fenômenos ópticos, né? Por exemplo, o que ocorre na atmosfera, a miragem, né? Que dá esse aspecto aqui de parece um espelho, né? E reflete, né? E às vezes engana, parece água, né? Mesma coisa aqui, né? Essa miragem, né? Típica, né? Às vezes em desenhos, né? Tá lá a pessoa andando no deserto, olha para uma árvore, vê aqui o reflexo da árvore e acha que tem água, né? E, enfim, como que explica, né? Esse fenômeno? Então, o que acontece, né? Numa situação aqui, né, de asfalto ou de deserto, o ar, a densidade do ar vai mudar, né? Porque a superfície aqui está muito, muito quente. A densidade do ar que está próximo à superfície vai mudar, tá? Consequentemente, a luz, ela é como se fizesse uma curva, tá, pessoal? Conforme, né, a densidade do ar muda, a curva, ela sofre um processo de difração, tá? Então, o mesmo processo de difração que a luz, né, ela sofre quando entra num meio diferente, por exemplo, quando a gente olha para uma piscina, né, a luz, um objeto que está dentro da piscina, ela tem uma posição aparente diferente, né? A luz, ela sofreu um desvio, né? Então, esse processo ele ocorre de uma forma gradual aqui na atmosfera, por conta da densidade, né, desse ar quente aqui próximo à superfície. Então, essa luz que está vindo aqui, né, desse coqueiro, por exemplo, ela está sofrendo uma curva, mas quando ela chega aqui no observador, ele está chegando nessa direção. Se fizer o prolongamento, ele vai estar achando que está vendo isso daqui, ó, que corresponde justamente a essa imagem aqui. Então a luz está vindo, na verdade, ela está fazendo uma curva para cá, né? Ela faz uma curva, né, que é essa curva aqui, tá ok? E por que o céu azul, né? Por conta dessa dispersão de Rayleigh, tá ok? Então a luz, ela, quando, né, tá vindo aqui do Sol, ela entra em contato com a atmosfera, justamente nesse comprimento de onda é onde ela vai sofrer maior dispersão ou espalhamento, tá ok? Ela reage mais com os gases da atmosfera, tá? Então essa que, né, esse processo que explica aqui por que o céu é azul. Tá, ok? Enquanto que os outros comprimentos de onda simplesmente passam, atravessam pela atmosfera sem sofrer qualquer tipo de dispersão. Eles simplesmente, né, são transmitidos aqui, né, enquanto que os outros, né, sofrem aqui um espalhamento. Tá, ok? E as nuvens, hein, pessoal? Essa é uma dúvida, é uma pergunta que eu costumo fazer. Por que existem algumas nuvens branquinhas e outras nuvens super cinzas, né, algumas até bem escuras assim? Ou aqui também. Aqui na verdade é uma erupção, né, vulcânica e tal, né? Realmente ela é cinza. Mas o que será que acontece, né, com as nuvens que são brancas e as cinzas? Lógico, a gente sempre associa nuvem cinza, tempestade, né, muita água, uma nuvem muito maior. Mas realmente o que acontece para ela se tornar cinza? Será que as partículas d'água vão lá e se condensam, e se condensam tanto, se tornam tão unidas e tão densas que de branco elas se transformam em cinza? Realmente elas mudam de cor, né? É lógico, assim, eu dando a resposta, pessoal, eu vou falar que toda nuvem é branca. Toda nuvem é branca. Mas por que essa é mais escura do que essa? Então vou dar uma dica aqui, hein, pessoal. Ó, a gente tem algodão, não tem? Todo algodão é branco, não é verdade? Mas por que esse algodão aqui está mais escurinho do que esse daqui? Qual a diferença, né? Então esse algodão em algum momento ele deixou de ser branco,
ele continua branco, né? Vamos falar assim, ele é a característica do material, ele é branco. Mas o que que acontece aqui nessa região? Então, ó, na região onde está incidindo a luz, ele é branco. Mas logo atrás, o que que tem? Uma sombra. Tá? Então, no fundo, toda nuvem é branca. Tá? O que acontece nessas regiões aqui não é porque a nuvem ela fica tão densa que ela muda de cor. Tá? Na verdade, ela simplesmente ela consegue refletir boa parte da radiação e aqui fica escuro. Então, isso tudo é sombra, tá, pessoal? Tá? É diferente, lógico que o nosso olho percebe isso como escuro, né? Como se fosse realmente, né, uma cor diferente, né, uma tonalidade diferente. Mas em termos assim, ela na verdade ela não muda de cor, porque se a gente tivesse né, iluminando essa parte inferior aqui, ela deixaria de ser escura, tá? Na verdade, o que muda, faz mudar ela de cor é a questão do sombreamento, tá? Existem esses fenômenos aqui na atmosfera, né, conhecida como halos. Então tem halos solar e lunar, né, que aparecem quando o céu está coberto, então com uma camada fina de nuvens do tipo cirrus, né, ou cirrus traços, que são nuvens altas. E normalmente, né, não é sempre, mas elas indicam chuva ou chegada de uma frente, né? Então são esses microcristais que estão nessa porção aqui alta da atmosfera, que dá mais ou menos, né, esse comportamento aqui, ok? Esse é outro tipo de fenômeno, né, que ocorre na atmosfera, o arco-íris, aí todo mundo conhece, né, e que, né, está relacionado com a dispersão da luz, né. Então a atmosfera funciona como se fosse um prisma, né, quando tem as condições favoráveis para isso, tá ok? Tem até, né, situações de arco-íris duplos, né. Outras, né, fenômenos bastante bonitos da atmosfera, né, as auroras, né, boreais no Polo Norte ou austrais no Polo Sul, né, o que acontece? As partículas do vento solar, né, elas vão impactar com a alta atmosfera da Terra e vão canalizar, né, e elas são canalizadas aqui pelo campo magnético terrestre, né, dando esse efeito bastante, né, diferente aqui. Inclusive dá para ser observado aqui, né, fora da Terra. E vimos, né, pessoal, que o clima da Terra começa, na verdade, fora dela, né? Quando a gente fala de clima, a gente tem que estudar o quê? O Sol, né? Então, a radiação solar. E é o Sol que proporciona, né, paisagens muito bonitas, né? Esse é o tipo de fenômeno óptico da atmosfera que eu mais admiro, né? Justamente porque ele ocorre, né, 2 vezes por dia aí, né? Tanto no nascer do Sol quanto no pôr do Sol, né? Então é um tipo de fenômeno aí que traz, né, um lado aí de contemplação também, né? A beleza que a natureza nos proporciona, né? Outros fenômenos, né, também que a atmosfera permite a gente visualizar são esses aqui, né? Os eclipses solares, né? Os eclipses lunares, né? Então, pessoal, a atmosfera é o nosso, né? É o céu. É o céu que nos permite ver as estrelas, a Via Láctea, as galáxias, né? Essa imagem aqui é uma gravura que eu achei bastante interessante desse livro aqui, que chama Atmosfera, né? O livro, né, em francês, Meteorologia Popular, de 1888, desse autor aqui. Ele fala o seguinte, a legenda, né, diz assim, ó, um missionário medieval diz que encontrou o ponto onde o céu e a terra se encontram, né? E eu vou finalizar aqui a disciplina, né, se me permitirem, né, eu vou fazer um esboço, né, de só uma, né, uma observação poética aí, né? Vou dizer o seguinte, né, que nós vivemos, né, mergulhados nesse, como se fosse um oceano de ar, né, que é a atmosfera, né, que nos permite respirar, né, tão importante aí para a vida, né, que nos permite sentir o cheiro, né, das coisas, dos alimentos, dos perfumes, né, nos permite ouvir, né, ela é o meio, né, pelo qual se propagam as ondas mecânicas sonoras, né, e que também nos permite enxergar, né. Então, tão importante para a vida e para o clima, né, também proporciona tantas paisagens, né, belas, né, e essas diversas, né, belezas da natureza, né, os arco-íris, né, os pôres do sol, as auroras. E a atmosfera também é o nosso céu, né, que nos permite olhar para fora da Terra, né,
podemos enxergar a Lua, né, o Sol tão facilmente, né, com o nosso próprio olho, né, e também outros astros aí por meio de, né, de outros instrumentos, né, e justamente o Sol, né, vamos falar, tão presente, né, que é a força motora, né, do nosso sistema climático terrestre, né, e também, né, de outros, né, o céu que nos permite, né, ver outras, né, incontáveis estrelas e galáxias, né. E eu fecho a disciplina então, né, que com essa frase, né, estudando a atmosfera que descobrimos o que há além dela, né, só para ir refletir, né, que, né, existe muita coisa aí a ser desvendada, né, nesse universo. Tá ok, pessoal? Então a gente encerra aqui a última aula da disciplina, né? Espero que tenham aprendido bastante, né? Que tenham gostado dessa disciplina, que levem esses conhecimentos aí ao longo, né, da vida profissional de vocês, né? Logo, logo vocês se tornam engenheiros ambientais, né? Vão conseguir aplicar esses conhecimentos, mas que não se restringam, né, esses conhecimentos somente à vida profissional, que vocês consigam também aplicar, né, algo aí à vida pessoal de vocês, tá? Espero que olhem então para o céu, né, ou mesmo para os programinhas do celular aí, tá, pessoal? Com outro olhar, né, que vocês hoje, né, estejam entendendo como que a atmosfera funciona, né, como que o clima funciona e o tempo meteorológico também, né, que vocês estejam, né, olhando para o céu ou interpretando, né, todos esses, né, fenômenos aí atmosféricos de uma forma bem diferente da que vocês, né, tinham antes de ter iniciado essa disciplina. Tá ok, pessoal? Então, um abraço, muito obrigado e sucesso na vida de vocês.